daqui a pouquinho. Falando de saúde, vamos bater um papo? Hoje a gente fala de uma doença, de algumas doenças, de uma inflamação, inclusive, que é super comum e quem já teve sabe que é osso duro de roer, gastrite. Estou com a doutora Camila aqui no estúdio. Eu já tive alguns episódios de gastrite. Não foi diagnosticado o problema, não. Mas suei, literalmente de dor. É horrível. Em alguns casos, ela chega e fica por um tempo, né, doutora? Bom dia, bem-vinda ao Corre Manhã. Bom dia, Bruno. Obrigada aqui pelo convite. Bom dia a todos os telespectadores. Ela, em alguns casos, é realmente mais complicada? Ela é crônica ou passa? Como é que funciona isso, doutora? Então, a gastrite é uma patologia, né, uma doença muito comum nos consultórios de gastroenterologia. Gastrite e refluxo são as patologias que a gente acaba lidando mais no nosso dia a dia, né? É importante a gente fazer essa diferenciação porque a gente às vezes acaba colocando, né, principalmente o paciente, o leigo, colocando tudo no mesmo bolo, né? O refluxo e a gastrite, A gastrite é uma inflamação, né, do tecido, da mucosa que reveste o estômago e, como você bem colocou, pode ser aguda ou crônica, né? Um paciente pode apresentar sintomas desde dor, que é o mais característico, né? Então ele chega no consultório falando que ele está sentindo dor na boca do estômago, né? Que é na parte alta. Já falei muito essa frase. Na parte alta do abdômen, pode estar associado com outros sintomas, como, por exemplo, náusea, má digestão, comer e ficar empanzinado, parece que comeu um boi, né? Estufado, distensão abdominal, né? E o refluxo é diferente. A doença do refluxo é aquela patologia que se caracteriza basicamente por azia, né? Que a gente chama de pirose, é o termo médico, e por regurgitação, que é voltar aquele conteúdo mais ácido, muitas vezes vindo até a boca, né? Não necessariamente elas estão associadas. Não necessariamente estão associadas. Às vezes tem uma sobreposição de sintomas, o que ajuda a confundir um pouco, mas aí o especialista, né, o gastroenterologista, vai conseguir fazer essa distinção e fazer o tratamento adequado. Já vou te perguntar como é esse diagnóstico então, doutora. Mas antes o Lucas Matheus, diretamente lá do Rio Grande do Norte, está sempre acompanhando aqui com a gente, está perguntando, sentir azia diariamente é um sinal, é um começo de gastrite? Então, a azia, caracteristicamente, é um sintoma de refluxo, né? Não é normal a gente sentir azia, principalmente diariamente. A doença do refluxo se caracteriza por essa queimação, por essa azia, aquela queimação bem aqui na região retroesternal, que é aqui atrás do peito, né? E pela regurgitação, né? São os sintomas típicos. E quando a gente tem isso muito frequente, a gente fala que a partir de pelo menos 2 vezes por semana, num período aí mínimo de 2 meses, você caracteriza isso como a doença do refluxo gastroesofágico. Então, assim, sentir azia eventualmente, acredito que todo mundo na vida alguma vez já deve ter sentido. Pode ocorrer. Mas a partir do momento que isso tem uma certa periodicidade, não é normal isso. Começou a ficar frequente, obviamente, vai atrás da especialista, do especialista. E aí, como é esse diagnóstico? Que exames que a gente precisa fazer? Eu me lembro que eu fiz uma endoscopia, é isso? Fiquei muito tonto na hora que me deram um negócio, falei um monte de besteira, mas enfim, foi ótimo para o meu diagnóstico. Exatamente. Bom, o diagnóstico é principalmente feito um diagnóstico clínico, né? E o profissional capacitado para isso, que vai fazer esse diagnóstico clínico, e ele pode complementar com alguns exames, né? E a endoscopia é o principal deles. A endoscopia é um exame que você vai passar um tubo, que tem uma câmerazinha, falando bem leigamente, na ponta dele, e ele é introduzido pela boca e consegue avaliar desde a introdução da boca, passando pelo esôfago, vendo o estômago e o iniciozinho do intestino delgado, né? O duodeno. Vou interromper o nosso bate-papo rapidinho. Ju, a gente vai para a notícia factual ou eu exibo o VT? Vou seguir aqui. Daqui a pouquinho, então, porque está rolando um incêndio nesse momento, daqui a pouquinho eu trago essas informações. Mas antes, eu vou mostrar para vocês a Vanessa, que sentia sempre de manhã muita dor na barriga, doutora. E ela foi deixando, né? Foi deixando para lá, a coisa piorou. E quando chegou ao médico, descobriu que além de gastrite, de refluxo, estava também com uma bactéria no estômago. Vamos ver a história dela. Vanessa sempre se alimentou bem. De repente, começou a sentir um forte desconforto toda vez que fazia alguma refeição. Foi quando percebeu que havia algo errado. Eu comecei sentindo queimação
ainda que bem suave, mas como era algo que eu não tinha, me chamou a atenção. Uma queimação que partiu para um incômodo, um pouco de dor, uma sensação de uma água bem amarga na boca. A empresária chegou a perder peso porque associava o momento de se alimentar à dor e o desconforto que vinham logo em seguida. Foi aí que ela resolveu procurar ajuda médica. Depois do resultado da minha endoscopia, ela me falou que foi necessário fazer uma biópsia e que, quando saiu meus resultados, foi constatado que eu estava com uma bactéria H. pylori, com refluxo e com gastrite. Gastrite é a inflamação aguda ou crônica da mucosa que reveste as paredes internas do estômago. Alteração que pode ser provocada por diferentes fatores. Depois que iniciou o tratamento e cortou alimentos que intensificavam o problema, Vanessa já se sente bem melhor. Acordar cedinho, sem sentir uma queimação, um incômodo, dor, começar bem, assim, as primeiras horas da manhã, você começar bem o seu dia, a sua rotina, é muito gratificante. É uma mudança geral de qualidade de vida, né? Você começa a viver. Eu vou interromper o nosso bate-papo aqui um segundinho, pessoal, porque eu